Uma outra diz assim, como ter a noção clara de qual a nossa posição espiritual? Perfeito. Como que a gente vai se posicionar espiritualmente diante dessas ações diferentes daquelas que a gente tinha? E aí diz assim, é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Então a gente idealiza, mas muitas vezes fica para o ano que vem. Uhum. Não, o mês que vem, segunda-feira vai ser a data, e passa a segunda, quantas segundas, passa o mês, quantos meses, quantos anos, e a gente só idealizou e não colocou em prática. Então não basta apenas querer, é preciso fazer, é preciso tomar uma iniciativa. E ter a constância, né? Constância. E o que se fala dentro da energia é buscar esse conhecimento dentro daquilo que se tem como ideal, dentro daquilo que a gente se identificou, investir a minha energia nisso. Se eu quero ser engenheiro, vou estudar para ser engenheiro. Se eu quero ter a minha família, eu vou me dedicar a buscar a minha parceira e ter a oportunidade de criar a minha família. Se eu quero uma religião, eu vou me empenhar, vou conhecer todas, aquela que me identificar mais e que me der condições de evolução é que eu vou ficar, e assim vai indo, né? Eu preciso tomar uma iniciativa. O próprio Evangelho diz, ponde a mão que eu te ajudarei. Não basta apenas eu querer, né? É preciso que a gente tome a iniciativa, e a espiritualidade te auxilia nesse caminho, que se for o ideal ele vai se ampliar, porque você vai conquistando e ao mesmo tempo cativando outros que compartilham dos mesmos ideais. Pode acontecer da gente encarnar e voltar para o plano espiritual praticamente no mesmo nível que... Infelizmente, sim. Estagnado. Estagnado. Né? Não evoluiu quase nada. Retroceder, retroagir, jamais. Mas de uma forma muito lenta e inadequada, você não conquistou espaço. Então, entre aspas, perdeu uma encarnação. Poderia ser muito mais produtivo, porque existem N fatores positivos de evolução. Você pode, onde você estiver, né, num mato onde não tiver nada, você auxilia o universo a continuar produzindo oxigênio à medida que você preserva a natureza, preserva os animais, enfim, você está mantendo as leis naturais do Criador. Mas tem pessoas que não compreendem isso, e aí dificultam o processo evolutivo dele e dos outros que estão à sua volta, por não ter talvez a oportunidade de conhecer novos conhecimentos, e daí poder contribuir de alguma forma com o ser humano, a natureza, a família, a sociedade, enfim. A família é constituída com compromissos, mas nós não temos posse nem da esposa, nem do marido, nem dos filhos. Criamos os filhos e fomos criados para o mundo. E a nossa contribuição é a nossa cota-parte no processo de evolução. Vamos fazer parte de um dente da engrenagem que vai mover esse mundo como uma grande máquina, em que depende um do outro para essa engrenagem não emperrar, não parar, não travar. Mas ela vai continuar trabalhando, vai, de uma maneira mais lenta, vai. Então é muito cuidado que a gente tem que ter para não desestruturar a família, porque se a família desestruturar, a sociedade também vai se desestruturar, porque são os membros da família que vai manter a estrutura social. Se a gente vem com um plano reencarnatório que está envolvido com a família ali, e aqueles elementos da família abandonam aquele caminho que foi proposto, a encarnação do outro tá perdida ou não? Cada um tem a sua. Você percebe que às vezes tem, até hoje até muito natural, existe o processo do compromisso de ceder o espaço para aquela alma, então ela é gerada numa mãe, e essa mãe biológica por algum motivo desaparece, ou falece, ou abandona, enfim. E aí tem um outro que tem um compromisso de dar continuidade, né, àquela alma. O compromisso reprodutório foi desta, mas o compromisso de crescimento e elevação é daquela outra família. Então, tudo tem uma engrenagem, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação, que a gente precisa compreender isso e auxiliar todas elas, não
condenar, rotular e crucificar, entre Tomar aspas. cuidado com o julgamento, né? Então, porque a missão dela talvez fosse até aquele ponto. Como espíritos que precisam reconstituir o seu perispírito, vêm até um determinado período e aí nasce morto ou de maneira prematura voltam à espiritualidade porque precisavam só reconstituir o perispírito por algum motivo. E Uma às doença, vezes um acidente. e a gente aqui no mundo material limitado, sem esse conhecimento do espiritismo, uma mãe que recebe só vai julgar, né? Só vai julgar. Que recebe o filho e já nasce morto, como você mencionou, ela não vai compreender, né, o porquê, que ainda que Deus é amoroso, né? Vai como sofrer. Deus é amoroso e vai dizer assim, me castigou, eu perdi meu filho. Então, muitas vezes, aquele ser veio apenas para reconstituir de alguma forma um compromisso dele e ela cedeu o corpo dela para aquele compromisso do outro. Então ela foi muito nobre em fazer isso. As que abortam aí já tem outra conotação, mas também sem julgamento, porque quem vai julgar, quem vai prestar contas é ela e o Altíssimo, né? Não tem como a gente fazer isso, não. Então, você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação, para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha me ensinou, né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube, ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas.